Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Vocês viram na capa desse vídeo ali, né, que está falando em resgate. Jesus, né, e o maior resgate de todos os tempos. Nós vamos entender no decorrer desse vídeo por que é o maior resgate de todos os tempos, certo? Então, sem muita conversa, para não deixar muito longo o vídeo, vamos então já ao que interessa. Você veja, nós temos aqui o título do nosso vídeo: Jesus e a maior missão de resgate de todos os tempos, certo? Agora, o que é resgate, irmão? A maioria responde certo que é resgate. Mas a gente prevendo que às vezes pode ter alguma pessoa que fique na dúvida, que saiba errado o que vem a ser o resgate bíblico, ou que não sabe, né, a respeito da palavra. Ninguém nasceu sabendo, sempre a gente tem que aprender. Nós vamos ver então o que significa resgate. Veja, resgate no grego, né, falando biblicamente, então na língua original, no grego, né, é antilutron, né, significa resgate, que significa o que é dado em troca por alguma coisa com preço de sua redenção. É resgate. Então, mas o que é, irmão Antônio, o que é redenção? Eu não sei. Tá. Redenção também no grego, ó, significa liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Então, resgate o que é? O resgate vem a ser o pagamento por alguma coisa para se ter de volta. Vamos a um exemplo bem fácil assim. Por exemplo, você vê aqui, eu tenho essa caneta aqui. Digamos que eu comprei essa caneta, paguei vintão, e eu ocupo muito ela, e de repente eu perdi essa caneta. Ou alguém me roubou, né? E eu não consigo achar essa caneta. De repente eu descubro quem que tem essa caneta. E eu quero essa caneta de volta. E essa pessoa que tem a caneta diz: não, tudo bem. Se você me paga 100 por ela, você pode levar. Caso contrário, vai ficar sem a caneta. Então aí cabe a mim resgatar essa caneta ou não. Veja bem, ela era minha, passou para poder de outra pessoa, e agora, para mim ter de volta, eu tenho de pagar um preço absurdo. Um objeto que vale 20, então eu vou ter que pagar 100. Então aqui vai valer que o meu amor por essa caneta. Nossa, mas essa caneta eu gosto, eu gostava para trabalhar com ela, tudo certinho, se encaixa perfeito. Tá bom, é difícil, mas eu vou, é fora do normal, mas eu vou te dar o 100, mas tirar a minha caneta. É minha, agora é minha, acabou. Paguei caro, paguei. É minha, eu resgatei. Então, veja bem, Jesus, ele veio fazer isso. Ele veio resgatar aqueles que se haviam perdido. Certo? Agora vamos aos textos bíblicos. Veja o que Jesus falou aqui, na oração dele. Isso aqui um pouquinho antes dele ser preso, para começar o martírio dele, então, e terminar na sua morte lá na cruz. Um pouco antes, ele reunido com os discípulos, veja o que ele falou: manifestei o teu nome, ele orando ao Pai. Veja que, a respeito do que ele falou: manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Então, veja bem, que Jesus está falando aqui que o Pai deu homens aqui é os seres humanos, homem, mulher, jovem, criança, idoso, tudo pode, que me desse do mundo, quer dizer, é pessoas que estavam no mundo. Então Jesus está orando por ele. Daí ele diz aqui: eram teus,
Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. É por eles, aqueles que estavam ali reunidos com o Senhor Jesus, é por eles que eu rogo. E ele diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você veja bem, o mundo é inimigo de Deus. Então o mundo se apoderou, por causa do pecado de Adão e dos nossos mesmos, o mundo se apoderou, tomou posse dos homens, como diz ali, que é a humanidade toda. Então a humanidade toda estava em posse do mundo. Agora o pai, né, era do pai, Adão entregou para Satanás e agora Satanás tomou posse de tudo. Tudo aqui no mundo, tudo aqui na terra. Então, o pai deu essas pessoas aqui para o Senhor Jesus, aqueles que creem nele, lógico, porque tem os que não creem e esses não são dele. Mas todos aqueles que creem, eles estão no mundo, mas não são do mundo, não pertencem ao mundo. A igreja diz, foram roubados de Deus. É por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo. Veja que Jesus está sendo claro que ele não roga pelo mundo. O mundo é inimigo de Deus. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto a filha da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Aqui é no caso de Judas Iscariote. Você pode conferir isso em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6, 9 e 12. Certo? Ainda tem mais que eu não copiei aqui, que Jesus, quando ele diz que ele roga por aqueles que estavam com ele, ele ainda é bem claro, não somente por estes, por aqueles que estavam com ele, mas por todos aqueles que vierem crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, aqueles que estavam com ele ali iam pregar a palavra de Deus, apóstolos iam pregar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e tinha pessoas que iam crer na pregação dos apóstolos. Agora não é dos falsos apóstolos, que hoje estão por aí se dizendo apóstolos, se passando por apóstolos. Esses não são apóstolos, são falsos. Então, os verdadeiros apóstolos iam pregar o verdadeiro evangelho e as pessoas que crescem, então, o que acontecia? Estavam recebendo a oração de proteção de Deus que o Senhor Jesus fez ao Pai. Vamos lá. Guarda, põe do lado, põe do ladinho aí o que é resgate, a oração do Senhor Jesus, e vamos ver outros textos, e daí juntamos tudo para nós ficar plenamente entendendo. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, o apóstolo Paulo está falando para os judeus lá da Galácia, explicando para eles, né, que ainda que eles estavam debaixo da lei, eles não estavam salvos, que eles precisavam crer no Senhor Jesus para então serem resgatados. Agora o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o Senhor Jesus diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outra coisa que é importante anotar, amados, veja bem que o resgate não é por todos. Não é por todo mundo. É resgate por muitos. Por que não é por todos? Porque nem todos iam crer. Muitos iam crer no Senhor Jesus, no Evangelho, mas nem todos. Outros dois versículos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6.
Aqui também falando do Senhor Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui também essa palavra todos nós temos de entender o seguinte, que aqui diz muitos que não significa todos, aqui diz todos. Nota que aqui o apóstolo Paulo está falando do resgate dos judeus que estavam debaixo da lei, e aqui resgata por muitos que aos gentios, e judeus também. Então, quando fala por todos aqui, é todos, significando um pouco de judeu, um pouco de gentio, daqui, dali, mas não significa todas as pessoas. Significa a reunião de um pouco de cada lugar, formando um todo, que é a igreja. Você vê como a Bíblia precisa a pessoa meditar e buscar nos contextos e entender. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a igreja, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Claro, povo do Senhor Jesus, porque Deus deu para o Senhor Jesus esse povo e deu a ele a missão de resgatar. Estavam todos perdidos, não tinha um salvo. Então o Senhor Jesus teve a missão de resgatar. Nós vimos o que é resgate. No caso, neste caso, que é uma compra. É uma compra. Jesus comprou o que era do Pai, que Adão e Eva entregaram de bandeja para Satanás, ele se apoderou, se tornou dono, e agora Jesus foi comprar. O Pai deu para ele foi comprar e buscar esses que creem nele, certo? Veja bem, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Que é Pedro falando a respeito de Jesus, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Já vimos que resgate, o que é? É pagar um preço para ter de volta um objeto. No caso aqui, Jesus teria que pagar um preço para nos resgatar de volta para Deus, certo? Então não foi ouro nem prata que Jesus fez esse resgate. Não era o vosso procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, assim como por essa caneta aqui da ilustração, que não é isso que aconteceu, é uma ilustração. Como por essa caneta aqui eu paguei um preço alto para ter ela de volta, porque eu gosto, porque eu me sinto bem com essa caneta. Eu preciso dela, eu quero ela para mim. Então, uma coisa que valia 20, eu paguei 100. Absurdo. Aqui, amados, Jesus pagou muito mais, porque ele pagou um preço que ninguém podia pagar. A altura do preço, que é a altura de um sangue inocente, um sangue justo, um sangue que não tivesse a semente do pecado. Só Jesus podia fazer isso, só ele tinha. Então, para salvar a humanidade, ele teria que morrer. O sangue dele, inocente, teria que ser derramado na terra. E pior ainda do que o caso da caneta, porque a caneta eu paguei 20 por uma caneta, para me ter ela. Depois paguei a absurda de 100 de volta. Jesus ia pagar com a vida dele aquilo que não valia nada para ele. Não valia nada para ninguém, que estava perdido, que o destino era o fogo. Que era eu e você. Você mesmo que está assistindo também. Ninguém escapa dessa condenação. É condenação porque nós todos fomos julgados, fomos condenados, e Jesus veio e pagou o preço da nossa condenação, porque nós não tinha condição de fazer. Ele fez para nós salvar. Certo?
Então, uma vez, amado, vendo isso, nós entendemos. Você vê que hoje tem muitos resgates. Tem resgate, por exemplo, você viu aquela ilustração ali da capa desse vídeo, né? Um bombeiro lá resgatando uma pessoa lá do fogo. Também nesse caso, que se encaixa também aqui, porque nós estávamos condenados ao fogo do inferno, ao fogo do lago do fogo. E Jesus praticamente como esse bombeiro que tem aquele trabalho, imagine o calor que esse bombeiro passou ali arriscando-se tudo, né? Para salvar, o amor, salvar uma pessoa de lá. Para que aquela pessoa não perecesse, o bombeiro arriscou a vida dele ali. Jesus não só arriscou, como ele sabia que ele tinha que entregar a vida, porque aqui no caso era um resgate, espécie uma compra. E ele sabia que ninguém mais podia fazer isso, era só ele. Então Jesus fez isso, por mim e por você. Agora eu pergunto, será que eu olho para mim e você olha para você? Será que nós estamos, pelo menos um pouquinho, correspondendo com esse amor de Deus, com esse amor de Jesus por nós? Nós que estávamos declaradamente inimigos de Deus, nos amou tanto que chegou a esse ponto para nos resgatar. O que é que nós estamos fazendo? Eu, você. O que é que nós estamos fazendo assim por amor a Deus, por amor a Jesus? Não simplesmente fazendo a coisa por obrigação, mas fazendo assim, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus e sentindo como o meu Salvador sofreu. O que eu não tenho que fazer, mas o que é que eu posso fazer? Pergunta para Deus, o que é que eu posso fazer? Assim, para pelo menos ter pelo menos uma demonstração de reconhecimento pelo que o Senhor fez por mim. Não é verdade? Veja bem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, o qual a si mesmo, ele mesmo por sua livre, é isso que é importante, ele é voluntário, amado. Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus, como Filho, ele está dizendo assim, ele sendo Deus, dizendo assim, eu encarnei, eu criei carne e vim aqui. Então, da mesma maneira como Deus, por amor de nós, como Deus enviou seu Filho para nos resgatar, também Jesus, como Filho do Homem, como um ser humano, se compadeceu de nós e não arredou o pé. Quantas pessoas lá negam a Cristo, quantas pessoas brincam com Jesus, brincam, eu vou pôr Jesus lá na minha igreja, lá como como aquele manequim da vitrine para chamar atenção para o povo vir. Mas o interesse aqui, na realidade, é o lucro, não tá nem se lembra do sacrifício de Jesus, não sente o mínimo. Que coisa triste isso. Está cheio disso, amado. É só ver, é só prestar atenção. É poucos os que olham para o sacrifício de Cristo e valorizam isso. As pessoas, amadas, não é querer falar mal de Deus católicos, não tenho nada contra ele, não tenho nada contra ninguém. Mas a gente olha, lamenta, a gente sente pena de quando eles, por exemplo, no caso deles e outros, né, que assim, creem em Deus, têm um amor por Deus, mas igualam o sacrifício de Cristo com outras coisas, daí começa a adorar a Virgem Maria, santos, coisas assim. Não sou contra, mas não tem, cada um faz o que quer. Só que, biblicamente falando, nós temos que olhar para o valor do sacrifício de Cristo. Porque é Ele que nos amou a ponto de entregar a própria vida em nosso favor. Não foi Maria, não foi o apóstolo Pedro, Paulo, ainda que eles morreram lutando pelo Evangelho. Mas todos tinham pecado. E Jesus, ele não tendo pecado, ele não tinha necessidade de por que ele fazia isso. Por que ele fez isso? Não tinha necessidade nenhuma, ele fez por amor, amado, por amor de nós. Tito 2, 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, para ele,
um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso vil procedimento que vossos pais vos ligaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Estamos repetindo os textos que é para nós gravar no nossa mente. Entendem? Agora vamos um pouquinho aqui, amado, de como aconteceu isso aqui. Lucas 23, versículos 44 ao 46. Aqui é a crucificação. Nós vimos até aqui a oração de Jesus por nós. E agora aqui nós vemos o que aconteceu para o nosso resgate. Já era quase a hora sexta, meio-dia. Então já era quase meio-dia. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 horas. Então o que aconteceu? Já era quase meio-dia e escureceu o mundo todo, diz que toda a terra, sobre toda a terra, por 3 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Depois do versículo 45 diz, ó, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Mas rasgou um pano lá, uma cortina grossa lá assim. Pois é, rasgou, né? Mas quando nós paramos para meditar, amado, isso aqui simboliza o corpo de Jesus sendo rasgado na cruz. Se você procurar saber como que é uma morte por crucificação, você vai achar, segundo a ciência, amado, é a morte mais horrível que pode existir. Porque ali o peso do corpo, que nem Jesus foi crucificado pelas mãos, pelos pés, aquele suporte para os pés não era o suporte que desse para se apoiar, era assim. Ou seja, o sangue que saía dos pés deixava liso ali. E então o pé dele não se apoiava para mais. Se tentasse apoiar, ele escorregava e pegava nos cravos. Ora, foi horas de horror que Jesus passou. E as mãos lá também é a mesma coisa. Não podia firmar os pés, as mãos iam abrir. Como tem nervos, cartilagem, tudo ali que segura, que não se chega a se rasgar totalmente, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, o pulmão vai fechando, os pulmões vão fechando, o ar entra e sai um pouco. Entra um pouquinho e sai menos ainda. Vai fechando aos poucos. Até que se fecha. A pessoa mora como que asfixiada, mas leva horas. Veja bem, 3 horas ali que conta das trevas. Eu acho que foi quando o Senhor começou a chegar o horror da morte. E também as cartilagens, segundo a ciência, as cartilagens vão se soltando. De tanto ficar esticado, tentando se mover, vai se soltando dos ossos, vai esticando nervos, os músculos vão dilacerando. É coisa horrível, amado. As pessoas não param para pensar um pouquinho nisso. É lamentável que na cristandade os dias de ceia é um dia de festa. Sim, é um dia de festa, porque é dia da nossa salvação. Mas é um dia de relembrar a morte do Senhor Jesus. E relembrar, amado, nessa morte o que ele passou. É recordar, é pensar, é meditar. O dia de ser do Senhor é um dia de fazer isso, não é de outra coisa. Certo? Então, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou.
cumpriu, morreu, ali foi a morte dele. Só que ele não ficou na morte, depois, 3 dias depois, ele ressuscitou, triunfou sobre a morte. Agora veja, o último versículo desse nosso estudo hoje. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Aqui é o ponto final de todas as coisas. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, prendeu o espírito. Isso aqui, amados, depois que passou tudo isso aqui. O véu do santuário se rasgou. No livro de Mateus fala que a terra tremeu, abriram sepulcros, as pedras se fenderam. Foi coisa tremenda o que aconteceu ali. E o mais tremendo de tudo, amados, que as nossas algemas se soltaram, se partiram, se quebraram. Mas essas algemas que se quebraram, que nos tiraram da salvação, nos tiraram da condenação eterna e nos transportaram para a salvação eterna, o corpo de Jesus foi rasgado, literalmente rasgado por dentro. Por fora não se via nada, mas por dentro só ele sabia. Entende? Então, amados, vamos olhar com mais carinho, assim, para a nossa salvação, amados, para a nossa passão. Vamos meditar de vez em quando, ver, procurar entender, procurar nós nos identificar um pouco com a morte do Senhor Jesus. E quando, amados, as lutas vierem, a gente não ficar reclamando. Nós olhar, o apóstolo Paulo falou que ele se regozijava, porque no corpo dele ele ia completando o sofrimento de Cristo. Entende? Ele trazia no corpo dele as marcas de Cristo. Isso era alegria para ele, porque ele sabia valorizar o preço da sua salvação, o que custou. E hoje eu convido você, meu querido telespectador, vamos fazer isso. Vamos no dia da ceia do Senhor, vamos meditar um pouquinho no que Jesus passou, o quanto custou a nossa salvação. E então depois nós nos alegrar, porque o Senhor está ressuscitado. Hoje nós vemos ele triunfando, ele venceu a morte, venceu tudo, é o pleno vencedor. Então, o maior resgate de todos os tempos, sem dúvida, é esse. Porque Jesus não veio resgatar uma pessoa do incêndio, não veio resgatar uma pessoa que naufragou de um barco, não veio comprar uma caneta assim, por um preço mais alto. Ele veio derramar o sangue dele, e mais sangue inocente, puro. Por amor a nós, coisa que ele podia nem se interessar, não tá nem aí. Porque, afinal de contas, Adão e Eva nos venderam para Satanás, né? Nos entregaram como propriedade de Satanás. Mas o Senhor nos amou, nos resgatou, e graças a Deus por isso. Por isso, amado, quando você que crê no Senhor Jesus, jamais duvide da tua salvação. Jamais duvide da tua salvação. Mas eu fiz uma coisa terrível lá. Amados, se fez depois que você passar a crer no Senhor Jesus, vai aos pés do Senhor, se arrependa. Confesse o Senhor Jesus, não faça como Adão e Eva que se esconderam atrás das árvores lá para fugir da presença do Senhor. Aqui, na hora que a gente erra, mais é que a gente deve chegar aos pés do Senhor. Confessar Ele. Procurar não voltar a rescindir nos mesmos erros. Entender? É uma luta contra o pecado. Porque, amado, nós temos que estar consciente do que Jesus sofreu para nós tirar da perdição. Agora não vamos enveredar por esse caminho de volta. É tão fácil, só crer no Senhor Jesus. Certo? Então, amado, é isso que eu queria deixar para vocês. Principalmente, se você que crê no Senhor Jesus, olhe para você. Como eu tenho que olhar para mim e dizer, puxa vida, eu não tinha a mesma condição, mas o Senhor teve a condição que eu não tinha, sempre teve. Sempre teve, sempre tem, sempre terá.
a condição para fazer isso. Então não é minha dependência, não é o que eu fiz lá no passado, o que eu era, que vai interferir na minha salvação. O Senhor Jesus já deixou isso já deixou no esquecimento. Então vamos estar alegres agora com a certeza da nossa salvação eterna. Certo? Sabe, eu tenho um amigo meu que ele é falecido já faz muitos anos. Eu tentei falar para ele do evangelho, tanta coisa, ele começou aí, mas ele bebia muito e ele tinha aquele pensamento assim que para se salvar, ele primeiro tinha que se limpar e depois chegar a Jesus e falar. Ele falou para ele, me entregou a Bíblia aqui. Ele comprou a Bíblia, tudo, ele me entregou, me deu de presente a Bíblia. Ele falou, não adianta eu ficar com a Bíblia, uma coisa santa, sagrada, e eu ficar profanando que eu não consigo. Até falei para ele, mas não é questão de você conseguir, tá? Daí ele me falou um segredo que ele tinha com ele, não tinha falado para ninguém, só para mim que ele falou. Ele falou, eu cometi um pecado imperdoável, eu matei. Eu, como assim matou? Nunca sabia de nada. Aí ele falou, eu obriguei a minha mulher a fazer, a gente não pode falar porque o vídeo cai, mas eu obriguei a minha esposa a fazer aquele crime lá de tirar a vida da criança antes de nascer. Ele falou, eu fiz isso não tem perdão. Eu tentei explicar para ele que ele fez na ignorância dele, agora era uma outra vida que ele ia entrar. Mas, infelizmente, não houve tempo, ele acabou partindo com essa dúvida, lamentavelmente. Então, tem assim, tem pessoas que olham o seu passado e tentam se justificar para não crer no Senhor Jesus. É lamentável. Deixa que isso significa, quando a pessoa pensa assim, é a mesma coisa que a pessoa está dizendo, o sacrifício de não é lá muito assim, porque este pecador aqui ele não consegue perdoar. Percebe? É o erro mais terrível que tem hoje, é isso. É o erro da incredulidade. Mas eu conto com vocês, meus queridos, vocês têm visto esse vídeo aqui, que vocês vão estar firmes com o Senhor Jesus, certo? Não importa, mano, crê no Senhor Jesus, o restante deixe com ele. Leia o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho pregado pelos apóstolos, se firme nas doutrinas que estão ali, de Romanos até lá no livro do Apocalipse. É ali para o cristão, é ali para a igreja. Não tentem misturar com as coisas do Antigo Testamento, porque as coisas do Antigo Testamento eram para Israel, não era para nós. Então, se firme no que está ali. E um dia veremos nós ver lá na glória ainda. Talvez nós não se conhecemos aqui, né? Mas quem sabe nós vamos nos conhecer lá. Tá certo? Vamos orar para que isso aconteça. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, e minha gratidão a você que esteve até agora aí com a gente. Senhor, abençoe você, a tua família, guarde, ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê, portanto, então no próximo vídeo, certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal, se assim o Senhor nos permitir.